começar esse momento de mensagem, para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom vir para a Sua casa, como é bom, Jesus, Te servir, como é bom estar do lado da verdade, como é bom, Pai, seguir aquele que é mais do que vencedor, que nos faz mais do que vencedor, aquele que venceu tudo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu Satanás. Deus, como é bom estar do seu lado. Quando temos o Senhor, não precisamos de mais nada, porque o Senhor nos faz plenos, completos. Pai, eu te peço nessa manhã, fale aos nossos corações, aos nossos ouvidos, fale na nossa alma, fortaleça o nosso espírito e nos aproxime cada vez mais da Tua vontade, do Teu querer, principalmente da Tua voz. Que a Sua vontade seja a nossa vontade, que os Seus sonhos sejam os nossos sonhos, que os Teus desejos para as nossas vidas sejam os nossos desejos também. Senhor, se revele a nós nessa semana, que começa de forma diferente, de forma que o Senhor nunca se revelou. Nós queremos ter experiências contigo, nós queremos, Deus, mais profundidade do nosso relacionamento contigo. Senhor, em nome de Jesus, agora eu te peço, cala a voz do nosso eu, cala a voz da nossa carne, cala a voz das preocupações, dos medos, das inseguranças. Cala, Senhor, a voz de tudo aquilo que faz tanto barulho na nossa mente. Silencia mesmo dentro de nós aquilo, Deus, que nos impede de te ouvir, aquilo que faz interferência do céu com o nosso coração, com o nosso espírito, em nome de Jesus, que se cale nesse momento, para que possamos, Deus, numa conexão direta, te ouvir, te receber, receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria que a gente assistisse um vídeo. O tema dessa mensagem é o silêncio de Deus. E a gente está na série Máscaras, mas eu não tenho controle das coisas, né? O Senhor que nos dirige. Na semana passada falamos sobre reforma protestante por conta da data, e foi super importante. Eu recebi muitos feedbacks de muitas pessoas sobre a importância de saber, porque era protestante e não sabia como é que funcionavam as coisas. Foi muito legal. E hoje a gente vai falar sobre o silêncio de Deus. Foi uma mensagem que Deus me acordou nessa semana, numa madrugada, para falar comigo. Acho que a gente está vindo do culto do silêncio, acho que eu ainda estou nesse ritmo do culto do silêncio. Então a gente vai escutar vai assistir esse vídeo primeiramente, que vai introduzir a mensagem de agora, amém? A cada dia que passa, está cada vez mais difícil encontrarmos silêncio absoluto. Principalmente para quem vive nas cidades grandes, o silêncio é algo cada vez mais raro. Em todos os lugares, há televisões ligadas e músicas tocando. Quando não é o barulho de fora, é o nosso celular que apita com mensagens, notificações, além dos vídeos e áudios que colocamos para reproduzir. E mesmo quando tudo ao nosso redor está em silêncio, às vezes é o nosso coração que está agitado. A nossa cabeça parece que nunca desliga e ficamos pensando em dezenas de coisas ao mesmo tempo. Esse excesso de barulho faz mal para o nosso corpo porque gera estresse e ansiedade, mas ele também faz muito mal para a nossa alma, porque ele nos impede de ouvir a voz de Deus. Por muitas vezes na Bíblia, vemos que Deus se revela principalmente no silêncio. É o que diz esse versículo dos Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um dos homens mais usados por Deus na Bíblia, o profeta Elias, certa vez teve uma experiência impressionante com Deus no deserto. Elias estava em profunda depressão e o Senhor o conduziu até uma montanha. Lá Deus lhe disse para esperar, porque o Senhor iria passar. Veja só o que aconteceu. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor.
mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Perceba que Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava na brisa suave. Elias então sentiu a presença do Senhor e saiu da caverna para conversar com ele. Para ouvirmos a voz de Deus, muitas vezes precisamos buscar o silêncio, tanto o silêncio ao nosso redor, quanto o silêncio do nosso coração. Talvez você não consiga encontrar silêncio à sua volta, principalmente se você for mãe de crianças pequenas que precisam da sua atenção, ou se os membros da sua família forem muito barulhentos. Mas tente encontrar nem que seja alguns segundos para ficar apenas em silêncio. Tente ficar sozinho e não leve o celular junto com você. Este pequeno tempo pode ser um momento precioso para você ouvir a voz de Deus no seu coração. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento Poder de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu... Eu quero, antes de começar essa mensagem, então, efetivamente, que a gente ficasse em silêncio. Eu tenho entendido que o silêncio no mundo de hoje é um exercício. A gente tem que nem ir para academia, ficar em silêncio está muito difícil. Eu falo por mim, sabe? Tão agitada. Então, eu vou deixar o relógio rolando, a gente vai ficar 1 minuto em silêncio. Se você quiser fechar seus olhos para se concentrar melhor. E nesse momento de silêncio, pensa só em Deus, só no céu, só em preparar o seu coração como uma terra fértil para essa palavra, amém? Amém. A pastora não sabe, mas eu estou a lançar desse propósito, porque eu não atendi ela ainda, estava na lista, mas não deu certo para o horário. Na lista de atendimento do Ministério da Palavra, né, que o Senhor está fazendo. Eu estou fazendo atendimento com todos os presbíteros, né? A sós, e de Barreiro nós tivemos, e alguns eu atendi, acho que 8, né? São 14, faltam 6. E nesse propósito, eu não conversamos, não estamos sabendo nada, mas esse versículo que ele citou, aquele dai-vos, né, sabendo do seu Deus, eu preguei esses dias, né? E eu não estava sabendo nada disso. Olha como o Espírito Santo trabalha. E nesse atendimento com os presbíteros, eu estou pedindo 10 minutos a sós com Deus, para que eles tenham 10 minutos a Deus em silêncio.
Então eu estou sentado e estou admirado como que Deus está fazendo as coisas, né? Confirmou através da mensagem do pastor, confirmou através da mensagem da pastora, né? E aquilo que nós estamos fazendo. E eu pediria para que a igreja tivesse, né, 10 minutinhos a sós com Deus. Não é 10 minutos orando, pedindo ou agradecendo, 10 minutos ali para ficar no vento, justamente para que possa ter, sabe, com os pés no chão, introspecção, né? Um negativo na terra, né? Para sair um pouco a parte espiritual, o peso, né? Deixar ali. Então, a sós, né? A sós pode ser no banheiro, no quarto, né? Mas que não tem ninguém ao redor. 10 minutos. Muitos fazem isso o dia inteiro, como me disseram, né? Que eu atendi. Pastor, eu falo com Deus o dia inteiro, eu oro o dia inteiro, né? Todo o tempo estou lendo a Bíblia, mas não é isso. Quebrar a mente, né? É diferente, é se fechar e deixar Deus trabalhar, Deus falar, né? O Ele disse ali muito bem, né? Tem uns que não conseguem ficar com criança pequena, mas se conseguir deixar a criança com alguém, né? E ter esses 10 minutinhos, acordar 10 minutos mais antes do horário de acordar. Ou enquanto a criança dorme, né? Tem sempre um tempinho de dormir. Então, é uma coisa que Deus está trabalhando. Eu creio que Deus está nos preparando nesse tempo para o ano que vem. Amém. Eu creio que o ano que vem serão os melhores anos da nossa vida. Em nome de Jesus. Estaremos maduros diante de Deus. Em nome de Jesus. Eu creio que será o melhor, Pedro. O melhor. Amém. Glória a Deus. Eu não sei como você faz a devocional, né? Mas como eu sou muito agitada, antes de qualquer coisa eu fico quieta. Sabe, parece que para tudo entrar no equilíbrio aqui, entrar no acordo. Então, não dá pra gente ouvir Deus com o barulho do mundo, não dá pra gente ouvir Deus com o barulho da nossa mente, não dá pra gente ouvir Deus com o barulho das nossas preocupações. Ô querido, você quer que eu pegue o microfone normal? Tá muito, não dá pra pregar sobre silêncio com essa microfonia. Acho melhor, né? Eu troco. É melhor o outro? Ah, acho que passou. Quer baixar mais um pouquinho? Se quiser tirar até meu retorno, não tem problema. O importante é... Beleza? Acho que foi, né? Ó, foi só ameaçar que eu ia tirar, ele ficou com ciúmes do outro. Funcionou. Olha essa passagem de Elias, que o vídeo citou, né? Elias estava em depressão, escondido numa caverna. E ele estava esperando uma direção de Deus. E Deus falou, eu vou me apresentar a você. Gente, veio uma tempestade. A tempestade é uma manifestação também da presença de Deus, porque a tempestade tem poder, tem estrondo, né? Eu já contei para vocês aqui que o meu cachorro, Gandalf, ele tem muito medo de trovão. E quando o trovão estoura lá em casa, ele corre. Onde eu e o Diba tiver, ele corre pra gente. E ele treme, ele é magrinho, né? Dá pra sentir o coração, parece que o pulmãozinho dele. E eu falo pra ele, Gandalf, filho, essa é a voz de Deus, seu Criador. Porque a Bíblia fala que a voz de Deus é como um trovão. Então, é só a voz do seu Criador, fica calmo. Então, eu vou consolando ele desse jeito. Não funciona, não funciona. Não sei se ele não me entende. Mas Deus não estava naquela tempestade. Aí teve o fogo. Uau! Bom, é uma manifestação. Você está numa caverna, do nada tem um fogo. E aí ele falou, agora Deus chegou. Agora é a presença de Deus. Mas Deus não estava no fogo. Aí passou tudo. E ele ficou esperando a presença de Deus vir. E aí veio uma brisa suave. E aí Deus chegou. Falou com Elias. E encheu ele da presença. E ele teve coragem. E foi restaurado e saiu daquele lugar. Gente, eu vou falar por mim, tá? Vou contar um testemunho pessoal. Eu não quero para acusação. Vocês sabem que eu não tenho problema nenhum em ser vulnerável para vocês. Eu sou um ser humano que busca a estatura de varão perfeito como vocês. Mas eu, na minha personalidade, eu sou muito agitada.
Eu falo muito rápido, eu faço 1 milhão de coisas. Se vocês me vissem dirigir em São Paulo, vocês vão ficar assim, tipo, chocados. O Samuel anda comigo de carro de vez em quando. Ele falou: pastora, você já bateu esse carro? Eu falo: nunca, por quê? Tudo normal aqui, gente, é Mariúna dirigindo. Ele: não, é porque você é meio doido. Mas eu dirijo normal, gente, que ele é filho de instrutor. Aí fica difícil mesmo, Samuca. Você tem uma referência muito longe, mas nunca bati o carro, hein? Só queria registrar isso. Todas as vezes que bateram no meu, ele estava parado. Mas eu sou muito agitada. E da semana retrasada, no dia que eu preguei sobre a reforma, o Diba, que me percebe, que me conhece melhor do que ninguém no mundo, falou assim: amor, você está muito acelerada. Eu não sei nem se o povo entendeu as piadas que você contou, porque você estava muito agitada. Você foi uma atrás da outra e não sei o que. Calma, tem crise, né? Relaxa, cara. E aí eu falei: mas eu sou assim. Você casou comigo desse jeito. Como você quer mudar meu jeito, minha personalidade? Como é? Aí eu pensei: será que ele não está gostando mais de mim, do jeito que eu sou? Ela é neurótica, né? E fiquei com isso, aí eu fiquei preocupada, porque a gente tinha visitante. Eu falei: nossa, será que os visitantes entenderam a mensagem, gente? Tá acelerado. Mas aí depois eu consultei umas 5 pessoas. Vocês entenderam? Entenderam a piada? Entenderam a mensagem? Então tá tudo bem. Mandei para algumas pessoas, falando: seja sincero, por favor. Enfim, mas eu tava muito agitada aquela semana. E aí, no dia 4, agora, essa semana, às 3h29, eu tava dormindo. Não era eu, o Diba, que faz esse barulho do lado. Minha vingança. E aí, eu tava dormindo, 3h29, eu escutei alguém falando assim: silêncio, tá falando muito. Falei: gente, 3 horas da manhã, de baixo, tô dando fumo aqui, gente. Essas horas, tô recebendo feedback do marido. Aí eu virei. Quando eu virei, o feedback estava... Não, eu durmo assim, amor. Tava assim, gente. Tava assim, feedback. Aí eu falei: isso não foi o feedback que me deu esse fumo, não. Esse coach aqui na minha cabeça, essas horas não é. Aí eu falei: não é possível. Acho que eu sonhei, dormi de novo, deitei de novo. E aí veio de novo: silêncio. Falei: pronto, vou levantar. Vou ficar que nem o Samuel aqui, né? Fala a Deus que teu servo ouve. Vou levantar, vou pro escritório, que é onde eu gosto de fazer meu devocional, e vou ficar em silêncio lá. Se eu tô falando muito, se eu tô muito agitada, é Deus que tá mandando eu ficar. Ele me acorda pra mandar eu ficar em silêncio. Você nunca tava roncando muito alto, que até o céu não tava conseguindo dormir. Ai, que zoeira, né? Que viagem. O céu não dorme, né? Bom, fui pro escritório e abri meu caderninho. Esse é meu caderno de devocional, essa é a pregação de hoje, gente. E aí abri meu caderninho de devocional, abri minha Bíblia e falei: fala a Deus que teu servo, tua serva ouve. E aí eu entendi que eu estava muito agitada. Quando eu fiquei doente, eu fiquei abaixo de muitos remédios. Eram 24 remédios por dia. Era morfina no corpo 24 horas, gente. Não sei quem já tomou morfina. Mas você ser sedada por morfina 24 horas, era adesivo de morfina que eu usava. Vocês acompanharam isso, muitos de vocês viram. Um dia, eu estava procurando uma informação, era uma informação jurídica, de trabalho, enfim. E eu abri uma conversa no meu celular. E eu fiquei procurando os áudios, porque a informação está dentro do áudio. E aí, quando eu escutei a minha voz, eu fiquei até emocionada. Quando eu escutei a minha voz, num período duro da doença, que eu tomava muito remédio, eu fiquei assim. Porque não era eu falando, né? Era uma voz horrível de alguém drogado, dopado. E eu falava mais ou menos, né? Tipo, uma pessoa dopada. Eu não era eu.
Não era a minha personalidade aí, porque eu sou essa. E aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? Mas aqui, Deus não estava falando sobre falar calmo ou falar agitada. Deus estava falando sobre a minha personalidade. Aqui Deus estava falando sobre a minha alma. Algumas coisas que Ele falou comigo eu queria compartilhar com vocês, porque silêncio virou um exercício e a gente precisa exercitar. A gente não consegue ficar em silêncio. O culto do silêncio aqui foi um super desafio. Não foi, irmã? A irmã só chegou daquele jeito, querendo beijar, abraçar todo mundo, aí a recepção já. É culto do silêncio. Pode beijar ninguém, não. Pode abraçar ninguém, não. Senta longe dos irmãos, irmãos. Aí no outro dia ela falou: agora eu vou te beijar pelo culto de ontem, vou te beijar pelo culto de ontem. Ela estava com os abraços em débito, né, irmã? Ai, mas o que Deus falou sobre silêncio comigo? Faz esse desafio que o pastor falou. Quando você for passar tempo com Deus, deixa o celular longe, nem leve o celular. Eu nem levei o celular, tanto que está aqui, ó. Nem coloquei no Canva, nem em nenhum lugar a pregação. Está aqui, escrita. Eu só estava com a Bíblia e meu caderninho, porque o celular distrai a gente. Você está lá, Deus, nesse momento, plim! Já perdeu a rumo da oração, começa de novo. Deus, eu queria te pedir, plim! Ai, deixa eu resolver isso aqui, que senão... Acabou, já... Interromperam a programação. Interromperam a conexão com o céu. E a gente não se distrai. Mas eu gosto de fazer que nem eu faço no escritório, o computador fica ligado, eu coloco mudo no computador, porque também tem as notificações. Então Deus falou assim, que eu não precisava dar minha opinião em tudo. Uau! Você precisa dar sua opinião em tudo que falam para você? Não. Que eu não precisava responder tudo. Nem tudo que te falam as pessoas querem resposta. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Às vezes as pessoas só querem o seu olhar, o seu abraço, enfim. Não falar na hora certa também é domínio próprio. A gente está falando sobre fruto o ano inteiro. A gente falou sobre o fruto do Espírito Santo e um dos gominhos é o domínio próprio. Mas dominar a boca é tão difícil. Parece que assim, às vezes a gente nem pensa, né? Nem processa o que está pensando. Já falou. Vem na cabeça, já fala. Vem na cabeça. Não precisa ser assim. Gente, essa pregação é para mim, tá bom? Só estou compartilhando caso alguém precise também. Glória a Deus, mas alguém precisa. Quem falou amém? Obrigada, Ivan. Então, Ivan, aí Deus falou comigo isso. Você acha que faz? Estou falando bem, pelo menos, viu, gente? Ele não precisa silenciar até o amém, tá? Silenciar é preciso. É isso, Samara. É por isso que eu não falo com ninguém na igreja. É por isso que eu não falo nem no grupo do WhatsApp. É por isso que eu não me envolvo nas comunhões. É por isso que ontem eu não estava lá nas escolhidas, porque Deus pediu meu silêncio. Não, isso aí já é pecado. Você está saindo do arraial, você está saindo da comunhão dos santos. Você é ignorante, você é antipático. Não é esse silêncio que eu estou falando. Amém? Amém. Eu estou falando do silêncio, do barulho que nos impede de ouvir Deus. É desse silêncio que eu estou falando. A comunhão tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para a gente falar, tem tempo da gente bagunçar. Gente, ontem foi a festa. Meu Deus, estou até com os braços de tanto. Ontem foi tempo disso, tempo de glorificar, não foi, Ju? Tempo de, sabe? E hoje, tempo de... escuta. Então, tem tempo para todas as coisas.
Você tem que ter comunhão, você tem que conversar, você tem que ouvir. Mas tem tempo para tudo. Vamos ver, Davizinho? Gênesis 5, 21, 24. Teve um cara, que a gente está falando dele na escola bíblica, falou dele já, que a gente está falando sobre 12 personagens de destaque do Antigo Testamento, a gente já falou dele. Esse cara aqui, a Bíblia fala tão pouco sobre ele. Na minha devocional, Deus me trouxe ele no coração. Enoque. Enoque. A Bíblia fala pouquíssimo dele, mas a Bíblia fala tudo o que eu gostaria que falasse sobre mim na história da minha vida. Eu acho que você vai gostar disso também. Tudo o que precisava ser falado sobre alguém de Deus está aqui nesse cara. E a gente fala pouco dele, porque a Bíblia fala pouco dele também. Vamos ver? Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque fez o que, gente? 300 anos. Você anda com Deus faz quanto tempo? Andar mesmo, sabe? Sua decisão será a decisão de Deus, seu sonho será o sonho de Deus. Você ter seu momento com Deus, você buscar a Deus, você ler a palavra, você ouvir Deus, você congregar. Quanto tempo você anda com Deus? Ai, Samara, tá na hora de eu até curtir um pouquinho lá fora, porque eu já falei muito com Deus. Ontem eu falei disso sobre lá. Sobre isso lá, né? O nosso passado com Deus, gente, não garante o futuro com Ele. Eu posso ter sido alguém muito usada por Deus no passado. Porque eu preguei e muitas pessoas se converteram. Porque eu contei meu testemunho e muita gente aceitou Jesus e muita gente foi transformada. E aí agora eu tô de boa. Parei de andar com Deus. Isso garante que eu vou para o céu? O que eu fiz no passado, eu orei e muita gente foi curada. Porque eu orei e muita gente foi liberta. Porque eu fiz, eu aconteci. Porque isso garante a minha salvação, gente? Eu posso até perder a salvação no meio do caminho. O que eu fiz no passado não garante a minha vida e o meu futuro com Deus na eternidade. Mas Enoque andou com Deus 300 anos. 300 anos. E ainda teve tempo, né? Gerou filhos e filhas. Ele fazia outras coisas, gente. Não só andava com Deus. Nossa, Enoque era um monge gospel. Em cima de uma montanha, meditando. Não, gente. O Enoque tinha a vida dele. E na vida dele, ele andava com Deus também. Ou ele andava com Deus e vivia a vida dele também. Ficou melhor assim. E aí, Davizinho? Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Acabou. Falou tudo que tinha que falar de Enoque. Aqui acaba a história dele. Enoque andou com Deus e não foi encontrado. Por quê, gente? Sumiu Enocão. Olha que legal. Tudo o que eu queria que a Bíblia falasse um dia sobre mim. Samara um dia andou com Deus. Samara andou com Deus seus tantos anos, tudo que o tempo que eu vivi. Aí Samara não foi mais achada na terra porque Deus levou ela para si. Leonardo viveu com Deus X anos. Leonardo nunca mais foi achado na terra porque Deus levou ele para si. A Mariana viveu com Deus tantos anos. E aí ela nunca mais foi achada na terra porque Deus a levou para si. Não ficou nem o rastro do Enoque para trás. Não falou muita coisa, mas falou tudo. Concorda comigo? Deus amava tanto Enoque. Deus gostava tanto de conviver com Enoque. Deus gostava tanto de se relacionar com Enoque que pegou ele para ele.
Vem cá, Enoque. Vem ficar comigo direto agora. Vem ficar na minha presença, Enoque. Então, Enoque, eu quero te mostrar a eternidade, mas você já viveu muito, né, Enoque? Vem pra cá. Mas vem pra cá com tudo, com a carcaça e tudo, que só quer carcaça, né? Meu pai fala que o corpo é um caixote para guardar o espírito e a alma. Então levou ele com o caixote e tudo, gente. Ele andou com Deus. Deus levou para si. Falou tudo. Gente, não fala que Enoque curou milhares. Não fala que Enoque foi discípulo de Jesus, porque Jesus nem estava aqui fisicamente nessa época. Não fala que Enoque arrebatou multidões com a sua pregação. A gente nem sabe se Enoque era conhecido por alguém além de seus filhos e filhas. Mas a gente sabe que Deus o levou para si. E no final é isso que importa. Não importa se eu soube tocar as melhores músicas, se eu compus louvores famosos, não importa. Não importa se eu expulsei demônios e os demônios tinham medo de mim. Isso não importa. Não importa se eu curei pessoas, se aleijado andou, se cego viu. Não. Nada disso é sobre a gente. Isso é tudo sobre a manifestação de Deus através da gente. O que importa no final é se a gente andou com Deus. Amém. E se a gente foi tomado para Ele. É isso que importa. O resto tudo, silêncio. O resto tudo é tempo de todas as coisas. É viver cada coisa no seu tempo. Só que qual que é o problema? O problema é que essas distrações no meio do caminho, a gente está dentro da igreja, a gente está vivendo a igreja sem Deus do lado, sem andar com Deus do lado. Esse é o problema. Tem muito barulho, mas não tem relacionamento com Deus. Tem muita coisa que Deus mandou fazer, que no final Ele não disse nada. Silêncio. Será que a gente precisa se defender toda hora que falam da gente? Essa é uma coisa também que eu tenho aprendido. Tô com preguiça, gente. Será que eu tenho que ficar me explicando toda vez que alguém acha alguma coisa de mim e está errada? Tô cansada também. Eu ando meio fatigada de algumas coisas. Preciso não. Essa é a opinião da pessoa sobre mim, mas essa não tem que ser a verdade. A opinião daquela pessoa, a história que aquela pessoa contou, é sobre ela, não é sobre mim. Mas tá falando isso e você não é isso. Deus sabe. Faz tempo que eu não falo essa, hein? Deus sabe, Deus ouve, Deus vai. Não vou. Samara, silêncio. Não se defende não. E não se defender, Deus tem trabalhado a minha confiança nele. Porque quando a gente se defende, é a gente lutando pela gente. Eu não sei o que você está passando na sua família, no seu trabalho. Eu sei que a gente é perseguido, eu sei que conviver com as pessoas é assim mesmo. Mas nem tudo você precisa se defender. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Confia no seu advogado, confia no seu juiz, confia naquele que te conhece de verdade. Amém. E Ele te conhece de verdade porque você anda com Deus. Enoque andou com Deus. Deus o levou para Ele. Não é sobre vida barulhenta. Deus tem uma história específica, uma história exclusiva para cada um de nós, um chamado para cada um de nós. E a gente vai viver isso, a gente tem que buscar isso, mas no final, o que mais importa é se Ele vai levar a gente para ficar com Ele. E aí eu coloquei aqui, eu vou compartilhar com vocês. Ser conhecido por Deus a ponto de andar com Ele é o suficiente.
suficiente. Repete comigo assim: andar com Deus. Andar com Deus É suficiente. é suficiente. É por isso que no meu momento com Deus, no seu momento com Deus, a gente precisa silenciar tudo. Porque a gente não precisa de celular, a gente não precisa de computador, a gente não precisa de barulhos, a gente precisa se relacionar com Ele. E Ele fala através da palavra. A vida quase que silenciosa, mas cheia de devoção e de verdade. Agora nós vamos entrar na palavra. Se não der tempo de terminar, não tem problema, porque eu acho que Deus falou algumas coisas importantes aqui sobre o silêncio. Olha, eu fiquei em silêncio, mas Ele falou bastante. Hablou e hablou, hein? Silêncio é sinônimo de sabedoria e prudência. Vamos ver Provérbios 17. Aqui eu só copiei a Bíblia, tá, gente? Só tem a Bíblia copiada. É uma forma de a gente aprender duas vezes. Ler e escrever a Bíblia. Aqui tá. Provérbios 17, 27 e 28. David, por favor. Silêncio pode ser sinônimo, sim, de prudência e sabedoria. Se não der tempo de terminar, a gente termina semana que vem. Vamos lá. Quem tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Gente, Deus tem trabalhado comigo. Eu trabalho com comunicação. Eu passo o dia inteiro falando, ensinando. Eu trabalho com mentoria, palestra, então não tem como ficar muda, senão não ganho dinheiro. Só que quando chega no final do dia, eu falo, nossa, acho que eu falei tanto, até a mandíbula chegou também. É difícil viver isso. Mas isso é sabedoria. Quem é comedido no falar. Até... Ixi, tem uma versão que chama estulto. Não sei se é a sua versão aí. Não precisa mudar a versão não, David. Mas fala assim, até o estulto. A sua é assim? Damasceno, você fala difícil, né? Que chique. E eu lembro que eu li Provérbios mais de 30 vezes antes de fazer 20 anos, né, gente? Foi o livro da minha adolescência, da minha juventude. E aí eu lembro que essa palavra me marcava. Eu falava estulto. O que é o estulto, gente? O que essa palavra me deixa falar estulto? E estulto é bem parecido com a realidade. Estulto quer dizer estúpido. Então, até o estúpido, esse versículo eu vou traduzir melhor. Até o estúpido, quando se cala, é sábio. Uau! Forte, né? Até o estúpido. Se fechar a boca, parecerá até que tem discernimento. Forte, tá, gente? Eu aqui, ó. Olha meu devocional, ó. Voltei a dormir tudo estrupiada. Voltei a dormir mais 5 da manhã. Até anotei o caderninho aqui. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não faltará transgressão, ou seja, erros, escolhas erradas, caminhos errados, mas quem controla é sensato. Aí eu quero ser mais sensata, gente. Eu tenho muito domínio próprio em muitas coisas. Eu, às vezes, até me surpreendo quando as coisas não funcionam, sabe? Coisa tecnológica. Eu vejo, às vezes, gente que bate na mesa, dá aqueles gritos. Eu faço, começa a xingar. Eu tenho assim, eu vou respirando, tá? Eu falo, você vai voltar, né? Vai dar certo e tal. Enfim, eu tenho domínio próprio. Eu sinto que eu sou uma pessoa que tem domínio próprio. Quando o bicho pega mesmo, quando alguém começa a gritar, eu vou para um outro extremo. Aí eu fico totalmente calada, eu falo, deixa descarregar tudo, deixa acontecer tudo, daqui a pouco eu volto a falar. Eu consigo ter bastante disso, mas controlar a língua, quando as coisas estão, tipo no piloto automático, ninguém está brigando, também é domínio próprio. Às vezes a gente acha que domínio próprio é só quando as pessoas estão brigando, né? O domínio próprio é só quando alguém briga com você e você se controla. Não é sobre isso só. Domínio próprio envolve o corpo inteiro.
Domínio próprio envolve jejum. Jejum é um domínio próprio. Tô com vontade, quero comer. Ai, que cheiro gostoso. Ai, eu não vou fazer esse jejum, não. Aí eu ia fazer hoje, Deus, mas aí tem churrasco. Aí eu faço amanhã. Jesus, eu ia fazer hoje, mas aí me chamaram para comer japonês. Não dá, né, Jesus? Você sabe, oportunidade. Domínio próprio. Imagina sentar no rodízio japonês lá, ó. Isso é o auge do domínio próprio. É isso aqui, ó. Você não rachi. Fica brincando com o rachizinho. Domínio próprio, então, envolve o corpo inteiro. Mas controlar a língua em todo sentido, para justificar, para se defender, para dar sua opinião. Gente, quer ver um negócio que eu tenho muito domínio próprio? É falar de política. Eu tenho uma opinião extremamente formada na minha cabeça, só que eu não tenho paciência, nem tempo, nem força para ficar, sabe? Eu não quero, eu não vou converter a pessoa da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eu não vou converter, eu já coloquei isso na minha cabeça. Então eu já penso assim: meu governo é o céu, o meu presidente é o Senhor Jesus, a minha terra não é essa, e engole essa opinião sobre a política, Flávia. E olha, já ganhei tantos amigos por conta disso, ou melhor, já deixei de perder tantas pessoas importantes por causa disso. Vou contar aqui uma história rápida sobre a Xuxa. Por que a Xuxa entrou nessa história agora? Mas é que eu lembrei dela, preciso contar, que é muito boa essa história. A Xuxa, ela tinha uma irmã, tinha uma irmã, já contei o final da história, né? A Xuxa tinha uma irmã e ela se amava muito, e essa irmã morava nos Estados Unidos. Quando teve a votação, onde Bolsonaro e Lula competiram à presidência, a irmã dela era extremamente Bolsonaro e ela era extremamente Lula. E elas discutiram tão feio, que elas pararam de falar por mais de um ano. Teve a votação, elas nunca mais se falaram. Elas perderam a conexão, elas perderam o contato, e ambas sofriam muito por isso, tanto a Xuxa quanto a irmã dela. E aí, quando passou um ano depois e tal, o Lula, enfim, entrou na presidência, a irmã dela falou: olha, esse não é nem meu país mais, eu não vou ficar sem falar com você, não vale a pena a gente ficar sem conversar, e eu quero ir para o Brasil, e a gente vai se reconciliar, e a gente vai provar que o nosso amor de irmãs é maior do que, e o que a gente já viveu, a nossa história é maior do que toda essa política que está acontecendo. E aí ela descobriu que estava com câncer severo e faleceu antes dessa viagem. E elas não conseguiram ter esse momento de reconciliação pessoal. E a Xuxa tem esse remorso, porque ela falou: eu perdi minha irmã. Por que, gente? Mas elas são do mundo. Não importa se elas são do mundo ou não. Estou usando um exemplo aqui de controlar a língua sensato. Vou perder minha irmã, meu sangue, que viveu os perrengues comigo, que viveu as lutas comigo, que viveu... Porque a política é diferente da nossa luta. Não, fica quieta. Engole. Controla. Você não vai converter. Eclesiastes 3:7. Na multidão de palavras não faltará tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo do que, gente? Depois tem tempo de falar. Parece simples, né? Não sei se pra você é simples, pra mim é difícil pra caramba. Não é simples pra mim. Não sei. Pra mim e pro Ivan, pelo menos, né, Ivan? Obrigada. Tô sozinha. Abacuque 2:20. Silêncio diante de Deus. O pastor falou aqui sobre Salmos 46. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele pregou sobre isso, mas Abacuque 2:20 vai falar assim: o Senhor, porém... É difícil achar Abacuque, né, David? Abacuque. Eu queria ter um cachorro para chamar ele de Abacuque.
E depois o apelido ser Cookie. Mas aí o Diba quis o Senhor dos Anéis, e aí eu achei muito mais legal. Mas Abacuque é um bom nome de cachorro, gente. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Tem problema. Vamos sair do Abacuque. Vamos voltar para o Salmo, que é mais fácil. Salmo 62. Salmo 62, 1. Abacuque fala, cale-se. Abacuque já foi almoçar? Está almoçando? Não tem domínio próprio, né? Esperou nem o culto acabar. Ô, Abacucão. Salmo 62, 1. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Amém. Silêncio é também sinônimo de descanso. Eu ia dar minha opinião, mas eu preferi descansar na confiança que eu tenho em Deus, e Deus vai falar por mim. Eu ia me defender, mas aí eu preferi descansar na palavra que fala que ele é meu juiz, ele é meu advogado, ele vai me justificar. Eu ia, entende? Descansa. Mas se eu não falar, se eu não soubesse, eu não. Eu tenho aprendido muito isso com meu pai, porque sempre quando a gente precisa direcionar alguém, um líder, dar alguma, enfim, uma exortação, eu sempre consulto ele. Você nunca é exortado, direcionado sem o aval do seu pastor, não. Ele é meu mentor, ele é mais sábio, ele é mais experiente, ele é o anjo dessa igreja. Eu sou auxiliar, estagiária, assistente, júnior dele, de pastora. Então, eu aprendo com ele, aí eu falo assim, pai, aconteceu isso. Eu falaria isso. Às vezes eu mando, posso mandar essa mensagem? E aí ele só manda assim, isso é bem irritante. É bem irritante, se você é líder, já recebeu, se irritou também, pode confessar. Ele manda assim, tipo, eu mando aquele texto, aquele áudio, aí ele manda, vamos orar. Tudo que eu não queria que ele falasse. Quem já recebeu um vamos orar do pastor, levanta a mão. Não, irmãos. Fala, bandinha. Mas eu não podia isso aqui. Vamos orar e descansa. Sabe por quê? Porque a Bíblia também vai falar que a resposta branda desvia o furor. E às vezes, quando a gente está no auge daquilo, a gente está no furor. Aí o furor não vai resolver nada, tá? E aí você mandou, eu falei, ele mandou, vamos orar. Aí, beleza, passa o tempo, deixa aquela história pra lá, vou viver minha vidinha, Aí de repente, acontece uma coisa. Aí ele fala, viu, como é que ficou aquela história? Eu falei, até esqueci aquela história, porque resolveu. A pessoa mesmo se resolveu nela, ou a coisa aconteceu, ou sei lá. A gente até esquece. Então, uma dica legal. Tenha uma pessoa para você descarregar o seu furor. Eu uso ele. E esse aqui, coitado. Só que eu revezo um pouco, porque eu já dei tanto trabalho com esse aqui, né? Então eu divido os problemas aqui. Esse aqui eu uso ele na questão física, quando dói. E no amor, né, gente? Não. Ali eu dou as buchas espiritual. Então pega uma pessoa espiritual, um líder, um presbítero. Pode me pegar também, que eu vou começar a mandar um vamos orar de vingança agora. Ai, sempre sonhei falar isso, vamos orar? Vamos orar? Ai, nossa, é o auge da Samara, não consigo nem me enxergar falando isso. Nossa, eu consigo me enxergar mandando uma oração, vamos orar, Jesus, eu consigo me ver, mas olha, fica quieta, silêncio. Daqui a pouco Deus está me acordando de novo. Tá falando muito. Não é para usar isso contra mim, hein, gente? É Deus que falou só. Não vai ficar falando pra mim. Deus verga. Você tá dando risada aí. Tá doida pra falar pra um chio pra mim, né? Êxodo 14:14. O que tá falando aqui? Esse é forte, hein? Esse é forte. Vamos ler junto esse? O Senhor lutará por vocês.
Vamos orar. Hashtag vamos orar. Vamos colocar essa hashtag nossa, gente. É o sonho dele. Hashtag vamos orar. Ele vai pelejar. Ele vai lutar a nossa luta. Amém. Ele vai fazer o que é correto. Não é nem o que é justo. Porque o justo, eu falo isso sempre aqui, o justo ele é uma falácia. O nosso justo é ridículo. Porque o meu justo só olha a minha opinião, o meu, olha lá, Sil, o meu bico. A Silvana sempre faz bullying comigo, ela fala, bico, igual a pastora Silvana. Mas a minha justiça só olha a minha parte da história. Então cuidado para pedir a justiça de Deus, porque Ele é justo de verdade. Ele não é justo igual a gente, ridiculamente justo. Ele é o justo. Às vezes a minha parte da história está totalmente deturpada, está cheia de orgulho, está cheia de falta de informação. E aí a justiça dele vem contra mim. Então não pede justiça não, eu não peço, sou esperta. Mas pede para Ele lutar suas guerras. Essa semana uma pessoa estava muito conturbada, estava muito assim, e Deus falou para mim, manda para ela a história de Josafá. E ela me falou, Samara, eu entendi que é para me calar. E nem era essa a intenção da história que eu mandei para ela, mas aí ela entendeu isso, deixando Deus falar com ela, do jeito dela. Porque Josafá foi assim, ele ia para a guerra, aí Deus falou, vai, mas eu vou lutar por vocês. E aí de repente os dois inimigos de Josafá gigantescos se levantam, e aí dá um rolo, uma confusão. Sabe aqueles desenhos? Não sei se vocês já assistiram aqueles desenhos que aí começa a brigar e começa a fazer aquela nuvem, eles estão brigando, aí de repente alguém sai e fica olhando e o pessoal brigando assim, aquela nuvem. Já viu aqueles desenhos? Já viu? Hã? O pica-pau? O pica-pau faz. E aí ele sai e o povo tá lá, o pau tá adorando e ele tá aqui assistindo só. Então foi mais ou menos assim a história de Josafá. Deu uma confusão. Os inimigos de Josafá se confundiram, acharam que era o exército de Josafá. O exército de Josafá ficou quietinho só assistindo e eles se mataram entre eles. E aí depois ele chega na conclusão que o Senhor pelejou por eles. Aleluia. Que o Senhor batalhou a guerra deles. É o Senhor quem batalha por nós. Em nome de Jesus. Silêncio é fé. Silêncio é uma questão de fé. Isaías 30, versículo 15, David. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação. Aqui na minha versão fala na tranquilidade. Olha isso, no descanso, na tranquilidade está a salvação. É Ele. Descansa nele, confia nele, entrega a Ele. E olha só, na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram ficar quietos. Vocês não quiseram descansar. Vocês quiseram resolver com as próprias armas, com as próprias forças, com a própria gritaria no braço. Vocês quiseram resolver com armas carnais o que era espiritual. E lutas, guerras espirituais, a gente luta com armas espirituais. Não é no grito, não é na nossa justiça, não é no muito falar, não é no ignorar, no bloquear, é no descansar, é no se aquietar. Lamentações 3:26, a gente está encerrando. Silêncio é sinônimo de fé. Bom é esperar em silêncio. Vamos orar pela salvação do Senhor. Ah, Enoque. Eu não sei como Enoque vivia, mas com certeza, para ele se relacionar com Deus,
Ele escutava Deus. E para escutar Deus, a gente tem que parar e silenciar. Samara, eu não tenho tempo disso. Será que tem 24 horas no seu dia? Será 24 horas que Deus te dá? Será mesmo que você não consegue silenciar para ouvir o que Deus tem para te falar? Você consegue fazer tanta coisa inútil, tanta coisa que não te leva a lugar nenhum, tanta coisa que te distancia até do céu. Será? Ah, mas a minha casa é muito barulhenta. Sai da sua casa, vai para a esquina. Tem tanto parque lindo aqui, não dá para vir no parque todo dia. Ah, gente, vai arranjar a sua solução própria, vai. Cada um tem um jeito, a gente dá jeito para tudo nessa vida. Você não vai dar jeito para se silenciar com Deus. É difícil, eu acho que o mais difícil de tudo que a gente vê no vídeo mesmo é quando a gente tem muita criança em casa. Porque demanda da gente. Gente, mães, eu vejo tanto isso na internet, né? As mães que eu converso não conseguem nem ir no banheiro, né? As mães ficam tudo constipadas, coitada, não tem paciência. Ah, o que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, gente? E o filho vai bater na porta, mãe, quero comer, quero ver. Calma, gente, tem um xixizinho aqui, por favor, direito. Com a porta aberta, gente. Uma situação das mães, gente, tem nem vida íntima, privada, literalmente privada. Ai, que difícil. Olha, bom mesmo é esperar em silêncio no Senhor. Para finalizar, diante da injustiça, eu escolho o Senhor para me defender. Eu vou ficar quieta. Diante das dúvidas, da ansiedade, silêncio, eu confio na tua direção. Diante do conflito, do confronto, eu calo meu impulso, eu aplico o domínio próprio e eu me apresento a ti, Deus. Ah, tá lá o desenho animado lá. Sai de dentro. Se apresenta para Deus. Apresenta os seus problemas, apresenta as suas dores, apresenta as suas ansiedades, apresenta as suas tribulações, apresenta as suas perseguições, as injustiças, apresenta as suas loucuras, os seus barulhos. Eu espero no Senhor, porque a minha salvação vem dele. Diante da dor, eu permito que o teu silêncio me cure. E diante de ti, eu apresento as minhas orações e pauso para te escutar. Será onde está? É um passarinho isso? É. Aí deixa eu falar para ficar quieto. Mas não fala para ele ficar quieto, escuta Deus. Se for na minha casa, então você só escuta ele e Deus. Então tá ótimo, porque ele louva a Deus, é o seu grupo de louvor. Ministério de louvor, que lá na sua casa eles ensaiam lá. Porque a Bíblia fala que toda a criação louva ao Senhor. Sabe o que eu adoro? Para calar minha mente, quando eu escuto passarinho, eu tento descobrir quantos deles são. E aí eu também tento descobrir se tem... É raça que fala? Raça? Espécie, obrigada, raça de cachorro. Espécie diferente. Aí fico, esse é de uma espécie, esse canto aqui é diferente, esse canto. E ali, ó, é um detox para a alma. Meu cérebro vai se limpando de tanto barulho. Gostoso. Eu nunca prestei atenção que tinha passarinho em pregação, nunca. Mas vocês percebem que silenciar é um exercício? A gente escuta até coisas além. Eu estou bem emocionada aqui, porque Deus é muito lindo. Amém. No final dessa devocional e desse momento com Deus, igreja, eu queria compartilhar com vocês, com o coração muito aberto mesmo,
eu entendi que silêncio também é maturidade espiritual. Eu quero ser madura espiritualmente. Para finalizar, agora de verdade, Salmo 141, 3. Olha que forte o que Davi pediu. Davi era um cara barulhento, gente. Escreveu mais de 1000 salmos. Vocês imaginam como a cabeça dele era? Mas um dia ele escreveu assim, ó: pois, Senhor, o quê? Uau! Essa tem sido uma oração minha. Copiei do Davi mesmo. Ai, Senhor, põe um guarda aqui na minha boca. Um guarda bem armado. Eu não tenho coragem de falar o que eu estou com muita vontade de falar. Põe um guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Vigia, Deus. Vigia o que sai da minha boca. Vigia, porque nem tudo que eu penso eu tenho que falar. Senhor, põe um guarda na minha boca das minhas próprias opiniões, dos meus próprios achismos, da minha verdade, do que eu acho que é certo. Põe, por favor, um guarda na minha boca, para ele falar: não, agora não. Ó o guarda na minha boca. Deus me acordou na madrugada para pôr um guarda na minha boca. Silêncio. A gente está falando muito. Vamos ficar em pé? Senhor, nós te pedimos hoje, silencia nossa mente, silencia o nosso eu, silencia a nossa carne. Nós queremos confiar mais em Ti, nós queremos ter mais domínio próprio, mais maturidade. Nós queremos que o Senhor fale de nós. As pessoas falam de nós e está tudo bem, falam mal, falam. Mas assim como Enoque, a gente quer, na verdade, escutar o que realmente importa. E o que realmente importa é andarmos contigo e o Senhor um dia nos levar para perto de Ti. Coloca nossa mente verdadeiramente no céu. Tem muita coisa dessa terra que a gente não vai resolver. Tem muita coisa nessa terra que a gente vai viver, vai se conformar, vai morrer e elas não vão mudar. Porque esse mundo jaz no maligno e não é a gente que vai mudar. Mas tem uma coisa que a gente consegue mudar, é o nosso eu. Tem uma coisa que a gente consegue controlar, é a nossa boca. Senhor, queremos sentir a Tua brisa suave nos nossos piores momentos, como Elias sentiu a sua brisa suave. E ao invés de morte, tristeza, dor, queremos ser cheios da Tua presença, no silêncio da nossa alma, que só o Senhor pode chegar, que só o Senhor deve falar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na comunhão, doce consolação, calmaria, serenidade, que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Leve vocês em paz e segurança. Deus abençoe, igreja querida. Até a noite.